Bom, boa noite a todos. Aqui é Alfredo Sequeira, assessor de investimentos e fundador do Grupo AIS Livres. Estamos começando aqui a nossa primeira reunião do grupo de trabalho para elaborar um pacote de medidas para a liberdade econômica. Tá? Então, o objetivo dessa reunião e dessa reunião de trabalho aqui é que a gente possa desenvolver algumas medidas para aumentar a liberdade econômica e a concorrência no nosso país. Essa é uma missão que foi nos passada pelo deputado Luiz Felipe de Oliveira Bragança. Ele é um dos parlamentares que vai encabeçar isso, mas, obviamente, a gente precisa do apoio de muitos parlamentares, tanto da oposição, quanto da base do governo, quanto do centro. A gente precisa do apoio de quem apoia nossas pautas, né? Uma associação como a Associação AIS Livres, eu acho que esse trabalho até está extrapolando aí os limites da associação, não tem que ter lado político, a gente tem que jogar com o pessoal que quer jogar do nosso time, né? Então, todo político e todo membro do executivo, seja do legislativo ou até do judiciário, que apoia nossas pautas, estão com a gente, né? Quem não apoiar não está com a gente, né? Antes de começar a reunião aqui propriamente dito, eu queria saber se algum de vocês aqui se voluntaria para ser o secretário da reunião. O secretário, a função dele é anotar as coisas principais aí da reunião e, eventualmente, delegar os trabalhos, porque dessa reunião, que é uma reunião de trabalho, nós vamos ter algumas coisas para fazer. Então, o secretário vai delegar isso, dizer, olha, você ficou de fazer isso, ficou de fazer aquilo, por favor, mandar esse documento, aquele. Alguém aí se voluntaria? Eu tenho ideia de um ótimo secretário aí. O nome dele começa com J e termina com Manhães. Mas, se ele não quiser, a gente busca outro. O que eu não consigo é eu ser o secretário. Hoje eu não posso. Hoje eu estou enrolado. Tá. Alguém se voluntaria aí a ser o secretário da reunião? Precisa disso, gente. Sem o secretário, a gente não vai conseguir tocar os trabalhos aqui. Óbvio que a reunião está gravada, né? Mas a gente precisa de alguém que nos ajude nesse comando. Eu posso ser o secretário, eu me voluntaria para ser o secretário. Muito obrigado, Gustavo. Não tinha outra dúvida de que você nos ajudaria. Vamos lá, então. Só para contextualizar, gente, antes da gente entrar exatamente no tema aqui da nossa reunião, eu vou compartilhar uma tela com vocês, que foi a tela da apresentação que a gente fez na primeira reunião presencial que a gente teve sobre isso, né, lá com o Luiz Felipe. Eu vou passar para vocês algumas coisas aqui, só para a gente contextualizar e principalmente a gente poder colocar alguns princípios, né, algumas premissas para o nosso trabalho e entender exatamente qual é esse trabalho, tá? Tá todo mundo vendo a minha tela aí? Tá vendo minha tela aí, Gustavo? Sim. Beleza. Estou vendo, está aparecendo aí. Vamos lá, então eu vou passar rapidinho aqui algumas coisas e aí a gente chega na parte das propostas aí, que eu quero até que as pessoas que fizeram essas propostas, que elas falem um pouco delas, tá bom? Eu vou mostrar algumas imagens aqui, que vocês vão entender o motivo, tá bom? Aqui é um canudinho ecológico colocado num saquinho de plástico, né? Essas imagens são motivos pelos quais a gente... Não motivo, mas algumas coisas que vão nos despertar por que a gente precisa dessas medidas para a liberdade econômica, né? Aqui a questão da identidade de gênero, né? Uma pessoa jogando com as mulheres aqui. Aqui a questão, passagens aéreas devem ficar 10% mais caras com a volta do despacho gratuito de passagens. Inclusive, na véspera da reunião que a gente teve lá sobre isso daqui, o Luiz Felipe, como deputado, participou dessa votação. Os deputados acham que a passagem vai ficar... que eles vão ajudar alguém de deixar a bagagem ser grátis, né? Nada é grátis, né? Obviamente o preço vai subir para todo mundo. Eu, que, por exemplo, que não viajo nunca de bagagem, vou ter que pagar o preço da bagagem, mas enfim. Outra coisa que eu acho que é uma premissa interessante, né? Avisa aos passageiros antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra neste andar. Em caso de incêndio, não use elevadores. Acho que se alguém vai entrar no elevador, ele tem que ver se o elevador não está lá, né? Mas existe uma lei para regulamentar isso aí, né? Aqui outra coisa, né? Na questão da narrativa, né? Um índio sendo preparado aqui por uma maquiadora para participar de uma manifestação em prol dos índios, né? E esse aqui é de hoje, né? Falando sobre a campanha do Polo, né?
essa é a campanha que fizemos para o W Polo. Aí o cara fala assim, você tem certeza que isso vai ajudar a vender nossos carros? Aí o cara pergunta, vender carros? Né? Ele não está preocupado se ele vai vender carro. Né? E aí, entrando bem no nosso tema, né? Inclusive, estava conversando ontem, agora já pode falar, com o Acioli. O Acioli é o novo diretor da CVM, é indicado, um cara hiperliberal, que é totalmente contra isso, né? A CVM e as novas regras ESG da sua empresa. Quer dizer, essa revista aqui, se não me engano, é Capital Aberto, fez uma live com a CVM falando de regras ESG, né? Não sou nada, a gente não é nada contra a ESG. Se a empresa quiser ser ESG, ela pode, mas ela não pode ter que ser ESG para, por exemplo, estar na bolsa, ter que ser ESG para, por exemplo, ter capital aberto. Né? É um absurdo você nivelar dessa forma, né? O Estado criar regras, né? O Estado criar leis que só beneficiam quem está no topo da pirâmide e beneficiam quem vai ganhar com essa questão aí de ESG, que são os advogados, né? Que vão vender projetos ESG. Aí, né? Aí o Elon Musk falando sobre o ESG, né? Uma postagem do Elon Musk falando sobre o ESG. E aí um videozinho que eu recomendo que todo mundo assista, porque temos medo de dar nossa opinião, né? Essa questão da espiral do silêncio, né? Uma coisa que parece que é uma opinião majoritária, mas se a gente for olhar a fundo, a gente percebe que não é a opinião majoritária. Né? E aí estão as formas. Depois eu posso compartilhar no grupo. Aliás, quem não está no grupo aí, o grupo específico de trabalho sobre esse pacote de medidas, por favor, entrar em contato com o Gustavo, que é o coordenador desse grupo, e coloca você nesse grupo. Eu vou mandar essa apresentação lá, depois quem quiser ver esse vídeo, é bem legal, como eles constroem narrativas, como a imprensa, o establishment, constroem narrativas para parecer que são a opinião da maioria. Né? Acredito que uma das formas a gente conseguir melhorar é através de uma nova carta constituinte. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto específico aqui, tá bom? O Brasil tem... Qual o problema que a gente tem? O Brasil tem três bancos privados e 5 grandes corretores de valores. É isso que o Brasil tem. Pouca competição, tanto no setor bancário quanto no setor de corretores de valores. Pequenas gestoras e bancos, pequenos também, têm dificuldade de crescimento. Isso acho que é ponto pacífico para todo mundo. É muito difícil você brigar com os grandes. E os assessores de investimento têm enormes riscos regulatórios. Isso também acho que é um ponto pacífico. Quais são os objetivos desse grupo de trabalho? Quais são os objetivos que a gente tem que cumprir aqui nessa nossa reunião aqui? Não vai ser nessa, mas eu acho que a gente tem que evoluir para isso. Primeiro, elaborar leis que estimulem a competição e a desregulamentação do mercado financeiro. Então, a gente tem que ajudar, dar ideias para o Luiz Felipe e para os outros deputados que vão participar desse grupo também, apresentar leis. Né? E quanto a gente já teve algumas experiências na associação de apresentar leis, não fiquem imaginando que a gente vai ter que ir lá, a gente escrever a lei, a gente ver onde tem que mudar, etc. O que a gente tem que dar para o legislador é a ideia, onde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo. Né? E o legislador, no caso, o deputado, vai chamar a assessoria parlamentar dele, que essa assessoria conhece dos meandros lá da Câmara, inclusive tem uma assessoria geral da Câmara, que pode escrever essas leis, eles passam para a gente, está de acordo com o que vocês querem, é isso mesmo? A gente dando ok, aí ele vai lá e protocola, e aí tem todo o processo de aprovação dessa lei. Outro objetivo nosso é democratizar o acesso ao mercado financeiro, para quem quer investir e para quem quer captar recursos. Né? Então, facilitar com que a pessoa que quer, por exemplo, investir numa startup, numa empresa que está começando, ou uma pessoa que quer fazer um investimento um pouco mais arrojado, consiga buscar esse investimento com segurança, com transparência, e para aquela pessoa que quer montar um negócio, que quer fazer um lançamento, por exemplo, de uma debênture, ou quer captar um CRI, quer estruturar um fundo imobiliário, que possa ter acesso a esse mercado também. E terceiro objetivo, aumentar o volume de financiamento privado ao setor produtivo da economia, reduzindo a necessidade de recursos públicos. Isso que todo país competente, todo país sério, todo país desenvolvido faz. Reduzir a participação do Estado na economia. Tá bom? Estou terminando aqui. Quais são as nossas... Eu acho que é importante a gente ter premissas, e obviamente, isso a gente está colocando como opção aqui, como sugestão, perdão. Se alguém quiser
colocar outras premissas. Se alguém disser, puta, eu acho que isso está errado, a gente revê e vota e eventualmente muda. Tá? Isso aqui é só uma sugestão. Primeira, nossa premissa é liberdade econômica, que as pessoas tenham liberdade econômica. A segunda premissa é a intervenção mínima do Estado. Então, quanto menos o Estado intervir na economia, melhor ainda. Melhor é. E a terceira premissa é a segurança jurídica. Então, essas são as nossas premissas básicas. Liberdade econômica, intervenção mínima do Estado na economia e segurança jurídica. Tá bom? Aí tem a lei de liberdade econômica, que eu acho que... E aí tem alguns exemplos de regulamentação que a gente acha que são incorretas, mas depois eu mando para vocês. Qual o veículo? Isso é importante dizer. Existem várias pautas aqui, gente, que não são pautas só do AIS Livres, ou até que não são pautas de um assessor de investimentos. Mas uma associação de assessores de investimento tem muito mais legitimidade para capitanear esse processo. Porque uma coisa, vamos supor que você seja, por exemplo, gestor, você é de um banco pequeno, e uma das pautas lá que a gente tem é aumentar o limite do FGC. Né? Então, você é um gestor, você é um administrador de um banco pequeno, um tesoureiro de um banco pequeno, e você fala, pô, se aumentar o limite do FGC, eu vou conseguir captar mais dinheiro. Pô, é bom pra cacete pro meu banco. Aí você fala, pô, eu vou lá no Congresso Nacional bater na porta dos deputados e pedir para aprovar uma lei, para aprovar uma regulamentação, ou para, eu não sei por que veículo isso vai ser feito, mas para o objetivo é aumentar o valor do FGC. Se você é de um banco que vai lá bater na porta do deputado, você vai ter uma receptividade. Talvez o deputado, o senador ou o ministro te receba bem, né? Mas para ele defender os seus interesses do seu banco, é muito complicado. Né? Se alguém puder colocar no mudo. Pedro, põe no mudo aí. Já coloquei aqui. Então, você como deputado, você como gestor de um banco, tesoureiro de um banco, ir lá no Congresso, ou você de uma gestora que quer aumentar o disclaimer para fundo espelho, né? Ou você de uma corretora que quer aumentar o valor da venda sem pagar o imposto, né? O mínimo que você vende sem pagar imposto na bolsa, ou você de um fundo imobiliário que quer levar o fundo imobiliário para essa regra também. Uma coisa é você ir lá, outra coisa é uma associação. Uma associação tem mais legitimidade. Então, tem mais legitimidade para ir lá e falar em nome de uma categoria. Né? E segundo, um parlamentar, ele consegue justificar, dizer assim, olha, eu estou aqui defendendo os interesses da associação AIS Livres. Para ele falar isso é tranquilo. Agora, imagina um deputado dizer que eu estou aqui para defender os interesses do Banco Tupinambá, sei lá, né? Ou da gestora XPTO. É complicado para ele, por mais que ele ache que o pleito é legal. Então, uma associação é esse veículo para esse tipo de demanda, para dar a cara a tapa, né? Que vocês percebem que a gente não tem medo de dar a cara a tapa. Né? Então, a gente tem legitimidade para isso. E aí, eu já entrando aqui nas discussões, colocando aqui as propostas enviadas tanto pelo AIS Livres, quanto pelo Rodrigo da Lacos, quanto pelo Guilherme Fromer. Então, eu queria começar aqui no meio aqui, que eu estou vendo que o Guilherme não está aqui, o Rodrigo está aqui, que o Rodrigo falasse um pouco aí, Rodrigo, das suas propostas enviadas, e aí, só para a gente entender a dinâmica aqui, no momento que o Rodrigo vai falando, se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, e principalmente se alguém for contra essa demanda, que se pronuncie e diga por quê, para que a gente eventualmente tire isso da nossa pauta ou a gente decida manter, tá bom? Vai lá, Rodrigo. Vamos lá. Bom, eu vou passar rapidamente ponto a ponto aqui e depois eu posso falar de forma mais ampla aqui de qual é o objetivo com essas propostas. O primeiro ponto é um tema que parece que já está endereçado. Recentemente houve aí um acordo entre o Ministério da Economia e a da Câmara para que isso fosse incluído dentro do PL das garantias, que é a isenção de imposto de renda para investidor estrangeiro. Né? Hoje existe beneficência no mercado quando um investidor estrangeiro faz o investimento em um título de renda fixa privada aqui no Brasil, sobre a variação cambial na hora de retirar o seu dinheiro. A variação cambial é reconhecida pela Receita como renda e ele, então, está sujeito à tributação.
E isso pode levar à excrescência, às vezes, de o cara investir num título de renda fixa, vamos supor que o papel pagou 90 centavos por real, por teve default e tal, mas se o câmbio se depreciou, o investidor estrangeiro vai apurar renda em reais, mesmo tendo um prejuízo em dólares e ainda pagaria imposto. Então, para fugir desse cenário, a ideia seria que o investidor estrangeiro, pelo menos para a variação cambial, tivesse isenção, pagar os juros, pagar o IR sobre os juros. Isso já é uma expectativa que todos têm. Isso aí a gente estaria enquadrado com todo o mercado internacional, não seria nenhum problema pagar o IR sobre os juros. Mas sobre a variação cambial a gente pode criar essa distorção. Parece que o governo já tem isso endereçado de forma até mais ampla, isentando o IR aí não só sobre a variação cambial, mas também sobre os rendimentos. O tema aqui, de novo, né, parece endereçado. Esperamos aí que até o final do mês vá para a pauta a votação do PL das garantias com essa emenda aqui, como saiu no jornal aí nos últimos dias, num acordo entre o Ministério da Economia e a presidência da Câmara. O segundo ponto é que hoje em dia, no mercado de capitais brasileiro, você tem duas classificações: ativos financeiros, que são regulados pelo Banco Central, e valores mobiliários regulados pela CVM. Só que existe uma zona de intersecção de um ativo financeiro. Vou pegar um exemplo aqui: uma CPR, título emitido por um produtor, uma CPR financeira, o produtor emitiu o título e o banco comprou, né, para dar o dinheiro para o cara. Isso, para todos os efeitos, é um ativo financeiro. Mas se for feita uma oferta pública, vira um valor mobiliário. Então, no fundo, já existe, né, a opção de você dar o tratamento de ativo financeiro ou valor mobiliário a critério do emissor. O ponto é que, para fazer uma oferta pública, isso tem uma série de custos envolvidos e leva também a um nível de controle, auditoria e burocracia a mais, que às vezes é mais conveniente para o emissor fazer uma oferta, mesmo que privada, mas ainda assim ter o tratamento de valores mobiliários, né? Existe uma questão fiscal por trás aqui. Imagino que uma proposta dessa sendo levada adiante, certamente teria um parecer da Receita a esse respeito, mas o tratamento como valor mobiliário ou ativo financeiro, eu acho que ele devia ser mais amplo. A gente deveria desregulamentar, tirar barreiras para que o emissor tenha condições de escolher mais livremente, né? Em relação à lei das SAs, a gente foi recém-reformada, a gente tem aí algumas prerrogativas hoje, até a partir da emissão das notas comerciais, que também são válidas para empresas limitadas, mas houve uma série de alterações ali na lei das SA para permitir processos mais céleres de emissão e tal, mas de certa forma ainda há uma burocracia para SAs, mesmo SAs fechadas e tal, que acho que poderia trazer aí o mundo das emissões de dívida corporativa para mais próximo do que foi regulamentado para a nota comercial. Então, trata-se basicamente de uma atualização dos outros instrumentos, um instrumento mais novo. Por fim, mas antes de entrar no tema do FGTS, Rodrigo, você ficou mudo, Rodrigo. Não sei se só eu não estou te escutando. Mais alguém não está escutando o Rodrigo aí ou só... Ficou mudo. Perdão. Cortou? Perdão. Cortou. É que eu estou no carro. Você estava falando do FGTS. Isso. Então, não, antes de entrar no FGTS, que acho que vai ser um tema que vai dar mais pano para manga aí, no registro das garantias, a gente está vendo, né, agora a criação dos sistemas eletrônicos de registro. Acho que isso é muito positivo. Mas aí, seja no âmbito desse projeto de lei que está criando o sistema eletrônico, seja no do PL das garantias que está para aprovação, eu acho que aqui o principal ponto é a gente conseguir dar mais celeridade e segurança jurídica para a execução das garantias, né? E no modelo infralegal que nós temos aqui no Brasil, existe uma duplicidade de papéis. Quando você tem um título, um ativo financeiro, que ele precisa estar registrado numa registradora autorizada, e aí ele é levado a cartório também para
cartório de registro de imóveis, da publicidade, da alienação fiduciária, ou coisa a partir do sistema eletrônico de registro aí, que deve modernizar o sistema de cartórios como um todo. Eu acho que a gente pode buscar eficiência nesse sentido também, como um registro deveria valer como publicidade para todos os outros, né, interoperabilidade entre eles. Então, a ideia aqui é ganhar celeridade na execução de garantia, o que vai reduzir o risco de crédito, dada O Rodrigo, parou no vai reduzir o risco de crédito, dada. Seu som aí... Inclusive, você está no mudo, Rodrigo. melhorar. Beleza, agora voltou. Agora está no mudo de novo. Também muito fruto, né, de aquilo que na execução de garantia, enfim, né, fomentando aí o mercado de capitais para que o capital privado possa cada vez mais fazer parte aí do financiamento da economia real. E aí, por último, que se desse a liberdade de escolha do gestor dos recursos do FGTS, isso hoje é um monopólio da Caixa Econômica, né? Porque acho razoável que os valores depositados no fundo de garantia, como principal, tenham os seus critérios de resgate mantidos, mas os rendimentos, né, os governos recentes aí já vêm buscando encontrar uma maneira de creditar os rendimentos para a população, porque isso injeta dinheiro na economia, né? É investimento na veia, mas para que as pessoas então pudessem escolher o gestor dos seus recursos e buscar uma melhor rentabilidade, né? Hoje, pelo monopólio, o gestor de qualquer um que tenha recursos no FGTS, o rendimento é irrisório, até porque tem algumas limitações legais para aquele rendimento. E existe um spread muito grande feito pelos gestores do FGTS, que pode ser capturado pela população, com esse dinheiro voltando para a economia real. Então, a gente já viu o que aconteceu no passado aí, né? Grandes somas na mão de poucos gestores e os riscos no direcionamento a grandes grupos que podem fazer um mau uso desse dinheiro. Então, acho que o melhor mesmo é que, pelo menos, a rentabilidade podendo ficar na mão das pessoas e elas escolhendo o seu gestor e a rentabilidade que desejam e o risco que desejam correr, acho que seria também uma medida aí que poderia ter um grande impacto econômico, né? E um bom desenvolvimento do mercado, que aí isso, sem sombra de dúvida, vai fomentar também a indústria aqui dos agentes autônomos, né, que vão poder aconselhar os seus clientes também aonde fazer a gestão desses recursos. Perfeito, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições aí, Rodrigo. Eu queria saber se alguém aqui no nosso grupo tem alguma coisa contra estas pautas serem encaminhadas aí para o nosso legislativo. Nenhum. Beleza. Muito bom. Então, eu vou passar agora aqui a palavra ao Gustavo, para ele falar aí das pautas enviadas aí pelo AIS Livres. Estou com elas aqui na tela, Gustavo. Se você puder falar um pouco delas aí, eu agradeço. Perfeitamente. Senhores, obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação. Essa do INSS, cara, muito boa. Totalmente apoio. E acho que importante aqui das nossas pautas dos AIS Livres, tá, é a gente ter uma desburocratização do sistema financeiro. A pauta que a gente colocou inicial foi do FGC, que é uma imitação do sistema financeiro americano, e lá você tem uma correção da inflação, do CPI, lá, do índice de inflação americano. Então, o FGC americano já está com $250 mil. Se a gente for trazer esse valor real,
o nosso FGC está bastante desvalorizado para o investidor, porque a nossa inflação ela é bem acima da inflação americana. Então, ter uma correção da inflação e que não tem apenas 5 instituições financeiras, tem aquele limite de R$1 milhão. E o modelo americano não tem, tá? Você pode ter 2 bilhões de dólares, 3 milhões de dólares. Se você quiser ter 5 milhões de dólares, você pode. Aqui no Brasil, a gente tem uma regra. É 250 mil por instituição financeira e R$1 milhão na pessoa física. Então, a nossa proposta é que você possa ter o valor que você quiser, tá, na pessoa física, e o limite por instituição financeira continua, mas com a correção da inflação. Pelo menos de 10 anos, a gente tem que fazer esse cálculo a valor presente do real. Eu acredito que isso daria mais oportunidade para as financeiras, para as gestoras que compram também a renda fixa dos fundos, daí abre muita oportunidade. Bem como essa do Rodrigo. Rodrigo, essa do INSS vai abrir muita oportunidade para as gestoras poderem participar. E, além disso, gera consciência para o cidadão. Essa do Rodrigo que é muito boa, tá? É só pontuar isso. Porque se o cidadão não sabe quanto que está rendendo a previdência dele, ele não tem interesse em ter educação financeira. Ele acha que está tudo certo lá, mas não gera a consciência dele acompanhar. Aí, prosseguindo aqui nas nossas pautas, a gente trouxe a do MEI, tá? Incluir aí o MEI para que ele possa ter um faturamento acima de 80 mil, porque o agente autônomo, ele poderia muito bem começar como MEI, se ele quisesse ser autônomo, trabalhar com um escritório, 2 sócios, e pensando em estados que existem menos oportunidade para quem vai iniciar a carreira como assessor de investimento agora, ele poderia atuar como MEI. E esse projeto ele também está sendo apoiado pelo Alfredo Cotait Neto, da Associação Comercial de São Paulo. Ele está apoiando muito isso, a gente pode, inclusive, tentar uma aproximação com ele. A Associação Comercial de São Paulo é a pauta principal, porque a gente tem 15 milhões de desempregados no Brasil, e se a pessoa não quiser ficar desempregada, ela abre um MEI. O MEI, ela começa a trabalhar, paga R$50 por mês e já está contribuindo até para a aposentadoria. Isso pode ser inserido no universo de assessor de investimento. Então, podendo contratar PJ, o assessor pode ser um MEI e fazer um contrato, por exemplo, com o escritório. Não necessariamente precisa estar no contrato social, tá? Incluir mais quinais no Simples Nacional, inclusive o de assessor de investimento, ser incluído no Simples Nacional. Financeiras com 2 anos de criação, que não tem o faturamento ainda do lucro presumido real, ser do Simples Nacional. Porque a atual regra, a Lei Complementar 123, ela não dá esse espaço para qualquer instituição financeira. A Lei Complementar 123, ela já coloca qualquer atividade relacionada a finanças como lucro presumido ou lucro real. Isso seria uma inclusão importante para dar oportunidade para que surjam mais bancos no Brasil. E para você começar um banco, não é uma tarefa fácil. Então, a gente precisa de mais liberdade nesse setor para não dependermos apenas de 5 bancos. O investidor qualificado, que é uma outra pauta, ele precisa ser aprimorado. Tá? Não vai ter o fim da figura, a gente colocou ali o fim da figura, mas eu estou propondo agora não ter o fim da figura, mas sim aprimorar, porque o investidor qualificado, ele tem nos Estados Unidos, um modelo que eu estou pegando como exemplo, só que ele pode ser investidor qualificado comprovando renda. Os americanos consideram $16 mil por mês de renda para ser considerado investidor qualificado. Não apenas a ter $1 milhão. Aqui no Brasil, $1 milhão. Lá nos Estados Unidos, $1 milhão. Mas se ele tiver uma renda mensal de $16 mil, ele já pode ser investidor qualificado. Então, a gente tem que trazer para o nosso sistema, modelar isso com uma renda mensal aproximada de 15 mil, que seria hoje um alta renda em qualquer instituição financeira, bancária, ele já poderia ser considerado investidor qualificado. Então, alguns fundos de investimentos que são acessíveis para investidores com maior valor de recursos poderia ser acessível
para quem já tem uma renda mensal acima de 15 mil, mas que não tem R$ 1 milhão investido e quer começar. Abre mais oportunidade. Falei da FGC. Aqui a permissão para que o investimento possa ser preposto é uma das pautas principais do AIS Livres também, e aqui de bancos e corretoras internacionais. Essa proposta aqui é para que a gente possa também trazer investimentos de fora, oportunidades de fora para o investidor brasileiro, já que isso acontece no inverso. O investidor lá de fora, o advisor dos Estados Unidos pode captar aqui no Brasil, a gente não traz essa oportunidade para cá. Então, isso, na verdade, é equalizar, trazer essa oportunidade também para que a gente possa trabalhar com corretoras e bancos internacionais. Deixa eu fazer uma observação, Gustavo. Essa questão aí é bem sensível. Recentemente, a CVM ela, soltou uma nota dizendo exatamente isso. É uma coisa surreal, cara. Recentemente, faz 1 ano e meio, 2. Ela diz o seguinte: corretoras internacionais podem vir aqui no Brasil e captar clientes para operar lá fora. Agora, os assessores de investimentos do Brasil não podem captar clientes para operar lá fora. Pô, quem conhece mais a cultura do brasileiro? Quem está mais próximo do investidor? Um assessor de investimentos brasileiro ou um assessor de investimentos americano, jamaicano, japonês, sei lá de onde, que vem captar cliente aqui? É óbvio que somos nós, né? Então, isso é uma questão de explicar para a CVM, mostrar como é. Agora, eu acho que a gente vai ter uma abertura maior na CVM e, eventualmente, as coisas vão andar. Desculpa aí te interromper, Gustavo. Não, perfeito comentário, é isso mesmo. E até mesmo é bom participar. Quem quiser me interromper, pode me interromper, fazer algum comentário, senão fica muito chato, mano. Só passar essas pautas que é bem técnicas. E daí a portabilidade de investimento, que hoje na Previdência, ela ocorre com as regras entre instituições financeiras, mas nos fundos de investimentos não. Por exemplo, ali o fundo de investimento que as instituições trabalham muito é os espelhos, fundos espelhos. As corretoras estão vindo com esse modelo agora que era de bancões. Então, você pega uma gestora que está muito bem, vamos supor, eu pego uma gestora aqui, a Dália, que está com fundos excelentes, multimercados, de ações, cria um fundo manager que vai replicar esse fundo, mas que é um fundo da corretora ou do banco. E o cliente está investindo não na gestora diretamente, está investindo no banco. Acaba tendo um repasse menor para a gestora e ele fica preso àquele fundo. Quando ele quer mudar a instituição, às vezes ele vai precisar resgatar aquele fundo, ele poderia fazer a portabilidade, assim como acontece na Previdência. Gera uma competitividade maior dos fundos e até do assessor que está atendendo o cliente. Pode falar, Alfredo, pode falar. Não, desculpa, só fazer uma... São dois assuntos separados, né? Um é a questão da portabilidade dos investimentos. Por que eu estou dizendo isso? Os assessores sofrem muito com isso, os clientes mais ainda. Você é um cliente e quer mudar seus investimentos da corretora A para a corretora B. Você precisa mandar o pedido para a corretora A. A corretora que vai perder os seus investimentos recebe esse pedido e ela, às vezes, perde esse pedido, ela, às vezes, deixa para lá, ela, às vezes, não cumpre esse pedido, ou diz que falta uma vírgula naquele pedido. A nossa sugestão é para que você mande esse pedido de transferência de posição para a corretora B. Exatamente como é que funciona quando você vai trocar o telefone da Claro para a Previdência. Mais fácil o telefone, você quer trocar da Claro para Vivo. Você vai na Vivo e diz assim: Vivo, eu quero mudar meu número da Claro para cá. Liga lá na Claro e toma o número. Aí a Claro tem 2 ou 3 dias, sei lá, para te ligar e para dizer: Gustavo, quero que você fique aqui na Claro. Eu vou te dar uma vantagem. Passou aqueles 3 dias ou 2 dias, não sei, é um prazo curto, o número tem que ir. A não ser que você fale: não, eu quero ficar na Claro. Então, a nossa sugestão é para que o pedido de transferência vá para a corretora que vai receber esse recurso, exatamente como é na Previdência e exatamente como é que é nos telefones, e não para que vai perder. Outra questão é a questão dos fundos espelho. Na questão dos fundos espelho, também são conhecidos como fundo advisor, a gente não quer dizer que não pode ter esses fundos. Tem que ter, mas tem que ter um disclaimer quando o cliente vai aplicar nesse fundo, dizendo assim: olha, você não está aplicando no fundo master,
você está aplicando num fundo espelho, e esse fundo não pode ter, não será portável. Você está aplicando nessa corretora e vai ter que ficar correndo nessa corretora até o final. Ok? Você está de acordo? Tô. Então você vai lá e faz. Muitas vezes hoje, muitos clientes hoje, investidores, aplicam nos fundos espelho sem saber que ele não pode ser portado. Então são essas duas questões aí com relação a isso. Ah, perfeito, perfeito. Então quem tem um fundo manager não vai conseguir portabilidade nessa proposta, então. Ele vai ter que segurar o fundo. Já não consegue, Gustavo. Quem tem fundo advisor... Não, já não consegue, mas... Não, perfeito, perfeito. Essa da portabilidade, então, tá explicado aí para ser mais fácil, essa portabilidade das ações em específico, seria ações que está em custódia da corretora. Vamos lá. Facilitação para investidores pessoa física, faça investimento no Brasil, pessoa física externo. Esse já que você explicou agora há pouco. Não, isso é o seguinte, Gustavo, é outra coisa agora. Isso é uma pauta que o Dante mandou para a gente, que eu acho demais. Por exemplo, eu tenho conta num banco na Dinamarca. Eu entrei na internet, peguei o formulário, preenchi lá e abri a minha conta. É um banco de investimento, né? E eu posso investir. Ninguém me pediu nada, não pediu representante legal. Eu mando dinheiro para lá para o banco na Dinamarca. Óbvio que eu tenho que ser uma conta minha aqui no Brasil, mas mando lá para o banco, aplico, desaplico, faço qualquer tipo de investimento que eu queira, de uma maneira bem simples. Hoje, para vocês terem uma ideia, para o investidor estrangeiro, pessoa física, investir no Brasil diretamente, ele precisa ter um representante legal no Brasil. Então, é muito difícil, a gente está falando de clientes, de pessoas lá de fora que queiram investir no Brasil, querem comprar uma ação da, sei lá, Magazine Luiza, Deus livre, mas o cara quer comprar, sei lá, qualquer ação que ele queira comprar aqui no Brasil, não pode, quer investir em título público, quero comprar títulos do governo aqui, títulos públicos. Não é que ele não pode, ele até pode, mas é uma dificuldade tão grande que só vai fazer isso quem tem 10, 20, sei lá, 50 milhões de dólares vai fazer isso. Os pequenos não vão fazer. Se você quiser abrir uma conta na corretora sua, de um cliente que mora fora do Brasil, residência fiscal fora do Brasil, é quase impossível se fazer isso. É muito difícil, porque o cara tem que ter um representante legal aqui no Brasil. Então, o que a gente quer fazer é facilitar esse mecanismo, facilitar com que o investidor estrangeiro invista no Brasil. É esse ponto aí. Ótimo, entrada de dinheiro novo para a economia. Perfeito, ótimo. Essa outra pauta, essa penúltima, foi uma sugestão de hoje, que foi incluída, eu vou deixar até quem sugeriu depois comentar. Revisão de regra dos FDICs, que é os fundos de investimento de direito creditórios. Muitas empresas hoje são beneficiadas pelos FDICs, empresas que poderiam, se não tivesse o FDICs, quebrar por conta de recebíveis, consegue adiantar ali pagamentos. Já vi várias empresas próximo beira da falência, com o FDIC conseguiram se reerguer, continuar mantendo empregos para a economia. Essa pauta da revisão da regra dos FDICs. Eu queria só propor uma pauta que não está aqui, que foi a sugestão de um corretor de seguros, que ele não está aqui hoje, que a gente também possa ter para seguro de vida, assim como ocorre nos moldes do PGBL. Quem tem o seguro de vida, ele poder abater imposto de renda, no PGBL até 12%, para quem faz o modelo completo. Tá? No seguro de vida, isso é algo parecido. Que ele possa declarar no imposto de renda, para que ele possa ter isenção. Isso vai ajudar o brasileiro que não é acostumado a ter seguro. Ele acha que isso não é necessário, mas tem seguro do carro, tem seguro da casa. E o seguro de vida que é importante numa gestão de risco, na perda de um provedor de renda da família, faz aquela família depois ficar numa situação difícil. Facilita também a vida do corretor de seguros, ele vai poder ter maior oferta do produto e o investidor fica protegido. Essa do seguro eu queria propor também, em respeito também a essa categoria de corretor de seguros que trabalham em conjunto com assessor de investimento. Aqui em São Paulo tem mais de 200 mil corretores de seguros, é uma profissão também empreendedora, assim como é a nossa. Eu queria propor, se todos estiverem de acordo, e se não tiverem também nenhuma observação a fazer, mas se tiverem, por favor, façam e complementem.
Vamos lá, gente, só completar aqui duas que faltaram, que é a primeira aqui, que é o incentivo para desburocratização para a criação de uma nova bolsa no Brasil. O Rodrigo está aqui, o Rodrigo Amato, que é da Lacus, sabe a dificuldade que é para você concorrer com os monopólios no Brasil, e eu conheço vários casos aí de pessoas que tentaram entrar com uma nova bolsa no Brasil e não conseguiram, porque apesar de não ser proibido, existem várias regrinhas, vários problemas para que isso ocorra, e a gente tem que buscar formas para facilitar essa criação de uma essa aí nova eu bolsa. falei com o Tarcísio ontem, porque assim, essa proposta eu mostrei que era um esboço para o Tarcísio, ele falou assim, poxa, essa é ousada, viu? Mas ele falou assim, ousado, tipo, pô, vocês são ousados, mas as demais ele achou excelente, o futuro governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, achou excelente. Agora, essa da Bolsa, realmente, você tem a Apple nos Estados Unidos, só a Apple vale 3 vezes mais do que a Bolsa no Brasil. A Apple tem valor de mercado de quase 4 trilhões, 3 trilhões de dólares, e as nossas empresas aqui no Brasil têm um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Então, só uma empresa americana bate a nossa Bolsa assim, de lá 3 vezes mais. Por quê? Porque a gente, é o que o Alfredo falou, a gente tem um oligopólio da Bolsa. Os americanos criaram uma bolsa só de tecnologia, então eles fomentam a criação de startups, Olha, empresas de... Só como acho que tenho alguma propriedade aí para falar a respeito, o mercado, nesse sentido, já é livre. O problema não é regulatório. O infralegal permite concorrência no setor. Qual é o problema? Você fala de bolsa? Mas seria criar uma licitação pública, fomentar isso. Você cria uma licitação... Você entra na CVM, pega a 461 e faz o seu pedido. O problema é demorar 4 anos. O problema é que, né, o infralegal já está posto. O problema é o porquê demora. Aí vocês conhecem melhor do que eu. É essa a briga que a gente precisa comprar, é saber por que demora, o que pega, quais são os obstáculos que são colocados. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Uma nova bolsa não é autorizada por licitação. Isso não é... O governo não faz a concessão da licença. Qualquer um pode entrar com pedido, a CVM vai avaliar os pré-requisitos e vai aprovar ou não. O problema é quais são os pré-requisitos e quanto tempo isso demora, como é que os pré-requisitos são avaliados, a subjetividade dele. Exatamente. Mas o legal está lá, qualquer um pode abrir uma bolsa. Exatamente. Concordo totalmente com você, essa é a colocação perfeita. Bom, só obrigado pela colaboração. Para completar aqui essas propostas, a última aqui que não foi lida é elevação de 20 mil para 100 mil, pode ser outro valor, do limite para vender na Bolsa com isenção de IR. Então, a gente sabe que eu, por exemplo, só faço isso, só vendo até 20 mil reais na Bolsa por mês para não ter que pagar IR sobre o lucro. Se esses 20 mil existem, pelo menos uns 10 anos, talvez mais. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Essa parte aí tem na própria reforma tributária que o Paulo Guedes colocou lá, uma das coisas que está lá nessa reforma, que eu acho muito interessante, inclusive pode cobrar e colocar na pauta aí, é que ele vai unificar os prejuízos da renda variável. Então, a renda variável, quando você faz os cálculos lá, opção, ação, mercado futuro, etc., você tem que fazer separado. E no projeto que está de reforma tributária do Paulo Guedes, lá que ele colocou, ele unifica. Então, ou seja, você consolida todos os prejuízos e todos os lucros. Você não faz a operação separada. E eu acho que incluir isso aí, cobrar isso aí é muito bacana, porque isso facilita muito a vida do investidor. Está anotado aqui, vamos incluir nessa pauta, e nessa pauta, inclusive, elevação dos 20 mil para, eventualmente, 100 mil, foi uma sugestão, e incluir fundo imobiliário, porque fundo imobiliário está fora da regra, muita gente não sabe, mas fundo imobiliário está fora da regra. Se você vender R$1 de fundo imobiliário com lucro, você precisa pagar imposto sobre esse R$1 que você vendeu com lucro, né?
Então, é importante que o fundo imobiliário seja incluído também. Bom, gente, eu acho que agora as pautas principais foram ditas, tem outras pautas aqui que foram colocadas aqui pelo Dr. Guilherme Fromer, mas eu fico um pouco receoso de falar delas sem a participação do Guilherme, mas o que eu queria só referendar nesse grupo é o seguinte: as pautas colocadas aqui são pautas que têm alguma objeção de alguém. Se alguém tiver objeção, fala. Quem não tiver objeção pode se manter calado. Tá? Alguém tem alguma objeção sobre essas pautas? Não? Beleza. Alguém tem alguma outra pauta adicional que gostaria de sugerir? Não? Beleza. Então, quais são os próximos passos que eu sugiro? Que a gente, viu, Gustavo? Redige essa carta final, incluindo aqui a questão dos seguros que você falou, seguro de vida poder abater o imposto de renda, incluindo também a sugestão aqui do Alexandre de unificar os prejuízos da renda variável, né, que já está na reforma tributária, mas eu acho que não custa nada, a reforma ainda não foi aprovada, que a gente inclua isso também, né? E aí a gente prepara essa carta e manda essa carta aqui, tanto para o deputado Luiz Felipe, como para os outros deputados que a gente tem em contato, pedindo para que sejam criados projetos de lei para que andem. Para que isso ande, gente, não é só mandar esses projetos, essas ideias para eles e achar que o negócio vai andar magicamente. O que a gente precisa ter, e a gente vai discutir isso no grupo lá, são padrinhos para essas pautas, pessoas físicas, CPFs. Olha, sei lá, o Alfredo vai tocar a portabilidade de investimentos, o Gustavo vai tocar a permissão para que aí possa ser proposto de plataforma de crowdfunding. A gente tem que ter os padrinhos disso para que esse padrinho possa, com a nossa ajuda, com a ajuda do Livres, com a ajuda de todo esse grupo de trabalho, e a gente também tem uma assessoria parlamentar que vai estar à disposição, para que ajude os deputados, os parlamentares, que peguem e abracem esses projetos, para que eles criem projetos de lei e para que esses projetos de lei, quando precisar de projeto de lei, o Rodrigo deu um exemplo aqui de uma ideia que não precisa de projeto de lei, que é a questão da nova Bolsa. Para isso não precisa de um projeto de lei, precisa só regulamentarizar, precisa só melhorar a regulamentação, melhorar os processos, eventualmente, né, que existem, desburocratizar os processos, acho que a palavra certa é essa. Então, saber cada caixinha. Então, acho que isso aqui é lei, isso aqui é desregulamentação, isso aqui é desburocratização, entender o que cada coisa precisa. Eu acho que isso é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto lá no nosso grupo. E uma sugestão também, por exemplo, algumas pautas aqui são instrução normativa, mas às vezes a gente vai perceber a dificuldade que é a CVM pautar uma pauta, pautar essa alteração. Então, um projeto de lei acelera a CVM a trabalhar. Muitas das vezes a gente vai pegar um parlamentar, assim, um deputado, e falar, cria um projeto de lei, a gente ajuda. Só de ele colocar o projeto de lei para debater numa audiência pública, vai adiantar muito o processo da CVM correr para aprovar. Isso que é legal da articulação que a gente vai precisar fazer. Porque aí isso acelera o processo. Aí a CVM coloca para andar, a gente debate com os técnicos e a gente consegue aprovar. Eu também sugiro algumas pautas prioritárias, Alfredo. Priorizar algumas ali que a gente vê que, essa aqui, vamos voltar entre todas essas. Qual que a gente vai colocar mais energia primeiro? Também seria interessante pensar algo assim. Ótima ideia, Gustavo. Vamos colocar essa votação lá no grupo, vamos colocar todas as pautas e eventualmente, colocar em votação aquelas que são prioritárias e dar padrinho para essas pautas prioritárias para que elas andem. Bom, alguém quer fazer algum comentário, alguma observação, alguma crítica? Senão, vou encaminhar aqui para o fechamento. Fala, Mãe. Eu só queria sugerir que, tanto no caso ali do FGC, quanto qualquer outro limite, no caso da Bolsa, o ideal é que não tenha esses limites, né? Mas caso tenha, é que quando for instituir uma lei dessa, que esse limite seja atualizado por algum gatilho. Por exemplo, a inflação. Se a gente for pegar o limite de 20 mil
aí para operar sem pagar imposto de renda por 10 anos, pega a inflação de 10 anos, esse troço vai quase já dos 100, né? Pegar a inflação dos últimos 10 anos. E a mesma coisa é o FGC, né? Esse 250 mil parado aí desde dezembro de 2007, só no ano passado a inflação foi de 10%. Então, quando a gente vê alguma lei nesse sentido, a gente também tente colocar ali um gatilho de atualização desses valores, a gente ficar esperto nisso. Ótima colocação. Eu acredito que no Tesouro Nacional deve ter algum técnico, na CVM deve ter alguma equipe técnica que vai fazer esse cálculo. Ou a gente pode procurar alguém que faça, sabe? Mas, por exemplo, 250 mil dólares nos Estados Unidos, se a gente for trazer para real, vai dar mais de R$1 milhão. Entendeu? Então tem que ver até que ponto esse ponto é importante. Essa correção vai chegar. O cálculo que tem que ser feito uma equipe técnica realmente, mas a gente tem que colocar isso para eles também pensarem, para eles também refletirem como que eles vão mudar essa questão. Eu vejo que a equipe do Ministério da Economia tem boa vontade para isso. A dificuldade, assim, eu acredito que o governo vai se manter nos próximos mais 4 anos e a equipe deve se manter. A dificuldade é a gente ter cada vez esse governo mais liberal. A gente tem que manter essa liberalização e o nosso acesso a conversar com essa equipe técnica. Perfeito, gente. Muito bom. Podemos terminar aqui a reunião? Alguém quer fazer mais alguma sugestão? Queria fazer só um comentário, Alfredo. O ponto aí em relação ao seguro que o pessoal falou, de ser incluso como uma aplicação ali, um custo dedutível, assim como é a Previdência, se unindo ali a ela, que eu acho que é bacana adicionar aí, principalmente talvez um aumento nesse limite de 12% dessa alíquota para um percentual superior da renda tributável das pessoas, né? A partir do momento que o país, eu penso assim, né? O país gera um benefício fiscal para as pessoas que aportem mais nesse tipo de produto, que são produtos que têm uma baixa liquidez, né? Vamos dizer assim, que tem uma finalidade de benefício. Esse cidadão que passa a utilizar desse benefício, que é deduzir o impacto fiscal que ele tem, ele passa a ser menos vulnerável para o país, porque ele está se preparando para um futuro, né? Então, eu acho que, de repente, aumentar esses 12%, porque 12% é muito pouco, né? A gente tem gasto com saúde, com o plano de saúde, que o cara pode colocar tudo que é gasto com saúde, né? Por quê? Porque desafoga o sistema de saúde público ou de qualquer outra coisa. Então, acho que parte do mesmo princípio, né? De certa forma. Então, eu não sei qual que seria o limite, o percentual ideal da renda tributável da pessoa, 20%, 27,5%, equiparar a tabela de R, talvez, não sei. Mas eu acho que é algo bacana de incluir nessa pauta relacionada aos seguros e à previdência também. Perfeito, anotado aqui, aumento no limite de 12% da alíquota da alíquota de renda tributária. Está anotado aqui, vamos incluir lá também. Beleza? Mais alguém? Bom, gente, agradeço a participação de todos, vamos manter contato lá no grupo, fica a lição de casa aqui para a gente, para fazer uma revisão da nossa carta, escrever ela, depois que a gente tiver essa carta escrita, nós vamos mandar essa carta, nós vamos aprovar lá no grupo. Estando aprovada, a gente manda ela para os parlamentares e para a imprensa e tudo mais. E aí a gente passa para outra parte, que é estabelecer as prioridades, como o Gustavo falou, e os pais de cada prioridade. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Bom, vou então encerrando aqui, parar de gravar. Stop.